Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo tutorial, como prometido, montando o meu computador, né? Eu fiz aí, eu andei fazendo uns upgrades, né? Melhorei algumas não, praticamente quase tudo no computador, reaproveitei algumas peças, né? Que para mim eu não veria necessidade de trocar. Então eu vou mostrar para vocês primeiramente aí quais serão os componentes utilizados para a montagem do meu computador. Depois eu vou estar montando a máquina e mostrando para vocês aí em tempo real, beleza? Então vamos lá ver as configurações. Bom galera, então vocês viram aí os componentes que nós iremos utilizar, certo? Bom, como fica um pouco complicado para mim ter que desmontar tudo e montar de novo para vocês, eu já deixei aqui pré-montado já com a fonte, certo? Com o fan virado de cabeça para baixo para ele conseguir aproveitar o ar, né, que vem aqui, que passa na parte de baixo. Percebam que esse é o meu gabinete, né, vou mostrar aqui para vocês. Ele possui um espaço aqui embaixo, então o fan da fonte vai se aproveitar aí do ar que ele puxar, né, para refrigerar a fonte, certo? E essa fonte HX1050 com certificação 80 Plus Gold, ela possui uma função que o fan ele só começa a girar quando tiver em 40% de utilização da fonte, ou então quando ela atingir uma certa temperatura o fan, né, ele vai girar para fazer exaustão do calor de dentro dela, beleza? Bom, a placa-mãe aqui é uma Rampage for Formula, né? Ela possui aqui 4 slots PCI Express X16, sendo X16, 8X, X16 e 8X, beleza? Bom, eu vou utilizar o primeiro slot e o terceiro slot vermelhinho aqui, para que o SLI da 780 Ti fique rodando aí em 16X. É claro que não tem muita diferença de 16 para 8X, dependendo da placa de vídeo, dependendo da largura de banda, você não vai sentir tanta diferença, certo? É um FPS ou outro ali, é muito variável, né? Depende da configuração também, certo? Bom, o RAID, né, vai ficar aqui são os espaços para colocar tanto o HD quanto o SSD, certo? Então a gente vai estar montando aqui. E já também coloquei aqui o H100, o Corsair H100, que é o Water Cooler, beleza? E os 4 fãs que eu coloquei nele serão controlados pela própria bomba do H100, que vocês estão vendo aqui, apertando esse botão, né, ele tem um controlador de velocidade, né, o terceiro é o mais forte. É claro que a velocidade dos fãs vão variar de acordo com a temperatura que tiver ali o processador, beleza? O processador é um 4930K de 6 núcleos e 12 threads, certo? Ele já está ali montadinho também, é um pouco diferente do LG 1150 e 1155 para instalar, né, o socket. Eu queria mostrar muito para vocês, mas né, não vou ter como abrir, vai dar mais trabalho, mas requer uma atenção para não entortar os pinos, certo? Vocês têm que tomar cuidado aí com a questão da pinagem. Bom galera, a respeito da ventilação, eu estou utilizando um fan de 140 mm puxando o ar de dentro e jogando para fora, da Aerocool, né? É um cooler simples, não é o Shark, mas ele tem uma boa refrigeração, né? Ele tem um bom fluxo de ar. O cooler frontal é um de 230 mm na cor vermelha, também da Aerocool, certo? Ele gira em torno de 1000 RPM. Na parte superior, aqui no teto, né? Eu vou até abrir a tampa aqui para mostrar para vocês. Na parte superior, galera, eu coloquei 2 fãs de 200 mm, é o modelo Mega Flow da Cooler Master, tirando o ar de dentro e jogando para fora, assim como o H100 também está tirando o ar, no caso aqui o fan, ele está pegando o ar de dentro e jogando para fora, né? Então ele está fazendo push-pull, que são 4 fãs, né? 2 embaixo e 2 em cima, e tem os 2 em cima Mega Flow, né? Eu coloco sempre tirando o ar de dentro e jogando para fora, para evitar o acúmulo de poeira, né? Você pode colocar de fora, jogando o ar de fora para dentro, se o seu gabinete tiver filtro, né, nas tampas, ele não vai pegar tanta poeira, mas eu prefiro usar jogando o ar de dentro para fora, beleza? Então, bom, já está aqui pré-montado, né? Vou estar colocando ali
os cabos. Eu recomendo, né, quem for fazer uma configuração muito robusta, que coloque inicialmente o cabo SATA, né? Porque, por exemplo, eu vou usar duas placas de vídeo, vai tampar aqui e eu não vou conseguir ter acesso direto aos conectores, às portas SATAs na verdade. Então já vou deixar os cabos aqui pré-montado, que na verdade já está encaixado, né? Eu sei que aqui essas duas primeiras é o controlador da ASMedia, as duas vermelhinhas aqui é controlada pelo chipset X79 da Intel, são as portas de 6 gigabits, né? E as quatro pretas, também controladas pelo chipset da Intel, são as portas de 3 gigabits, SATA 2 no caso, né? A 6 gigabits é a SATA 3. E, claro, inicialmente, coloca a placa-mãe usando aí os parafusos stand-off, primeiro, né, na parte metal aí do gabinete, você vai colocar o stand-off, depois a placa-mãe por cima, e para apertar a placa-mãe e deixar ela bem fixa, vai utilizar o sextavado, né, o parafuso sextavado. Todos esses parafusos que eu estou falando para vocês vêm com o gabinete. Comprando um gabinete novo, vai vir um saquinho com alguns parafusos dentro, todos eles servem para você estar montando o seu computador, né? Recomendo também ter um alicate de corte, alicate de bico, uma chave Phillips, né? Eu conheço como chave Phillips, você pode conhecer por outro nome, mas eu conheço como chave Phillips, certo? E enforca-gato ou abraçadeira. O correto é abraçadeira, mais popularmente conhecido como enforca-gato. Para quê? Para você fazer ali um cable management, né? Fazer uma amarração bacana, colocar os cabos muito bem manuseados aí dentro do gabinete, beleza? Bom, galera, aqui como vocês estão vendo, não está sem nada, mas esse meu gabinete, o RAFX, ele vem com uma tampa, né, que protege, não é nem um protetor, é mais um escondedor de cabo, né, ele vai esconder aqui os cabos que ficarão aqui na fonte. Eu deixo para colocar por último, né, para mim poder manusear ali perfeitamente, né, os cabos, e aí sim, por último eu coloco aí a capa protetora, beleza? Bom, galera, um dos detalhes que eu vejo muito as pessoas terem dúvida é na questão dos conectores do painel frontal, certo? Bom, basicamente todos os gabinetes vai ter os mesmos conectores, que são o HDD LED, né, o Power LED ou Power SW, vai ter o Reset SW ou apenas Reset, né? Tem o speaker é esse negocinho aqui, né? É como se fosse um alto-falantezinho bem pequenininho. Nem todos os gabinetes acompanham o speaker, mas para que ele serve? Ele dá pequenos bips que te indica aí se o computador deu o boot corretamente, se o computador está sem a memória, se o computador está sem a placa de vídeo, né? Cada bip significa alguma coisa, né? Tem uma lista na internet que indica todos os sons do bip e o que significa o que, né? Tem o 3 bip, tem um bip longo, 2 bip longos e um curto e assim por diante, né? E tem o último que é o Power LED, né? Que é nada mais é do que quando o seu computador estiver ligado, ele vai acender o Power LED. Esse Power LED normalmente ele vem separado, né? São dois. No meu caso é um verde e um branco, né? Lá na placa-mãe, na parte aqui de baixo, o esquerdo, né, vai ser o positivo, que é o fio colorido. E o neutro ou negativo é o fio branco, né? Alguns são o fio branco, vai ser preto, é sempre uma cor que vai ser negativo, né? É uma cor igual. E o positivo vai ser cor diferente, certo? Então no meu caso, aqui eu prefiro conectar primeiro os cabos do painel frontal, né? Para mim não ter muitos problemas depois que eu colocar as placas de vídeo, não ter espaço ali para manusear, certo? Os nomes estão escritos aqui na própria placa-mãe, são bem pequenininhos, né? E ele informa qual que é o lado positivo e qual que é o lado negativo, né? Então aqui, como eu já sei, eu nem preciso olhar de tanto que eu já montei computador, eu já sei de cor, então eu já vou colocar aqui, então. Primeiro eu começo com o Power, certo? Que fica aqui. O Reset está logo do lado. Muitas placas-mães, o Power fica em cima e o Reset logo abaixo, né? Aqui eu vou colocar agora o HD LED, que também fica na parte de baixo. Em cima, separado, fica o Power LED. Muitas placas-mãe também, o Power LED ele tem os pinos juntos, né? Então é um pino do lado do outro, e outras, como a minha, é um pino, um separador e outro pino, né? Então é como se ele ocupasse o espaço de 3 pinos. E por último eu coloco o speaker. Pronto, já está encaixado, eu acho que está escura a tela aí, mas é fácil, já fiz vídeo tutorial ensinando a colocar os conectores do painel frontal. Se você não souber colocar, só assistir o vídeo aí,
procura na área de tutoriais do meu canal que você consegue encontrar um vídeo, né, mostrando detalhadamente como você vai conectar aí os cabos do painel frontal, beleza? Bom, agora galera, nós vamos colocar aí os HDs, né? Você pode colocar a posição que você quiser, o HD que você quiser, seja na parte de baixo, na parte de cima, no meio. Ao que você escolher, você pode colocar, isso não vai interferir em nada, né? Aqui no caso, o fan que está no frontal, ele está puxando o ar de fora e jogando para dentro, assim ele refrigera todos os dispositivos de armazenamento que tiver aqui, certo? Bom, aqui então eu vou começar colocando os HDs, né? Primeiro de 2, depois outro de 2, e por último o de 3 TB. Ah, mas por que você tem tanto HD? Bom galera, tá chegando aí a resolução 4K, os filmes com certeza vão ser muito pesados, né? Vai requerer aí um armazenamento maior, então, né, tem que se preparar. Eu tenho muito jogo também, tenho muitos filmes em Full HD, então ocupa bastante espaço. Os gabinetes simples, normalmente você vai colocar, né, o HD nessa posição aqui, né, e prender ele com um parafuso sextavado também, ou um parafuso pequeno que vem acompanhar aí o gabinete, certo? No meu caso, o RAF, o Cooler Master, ela possui assim esse meio que um adaptador, né, para você conseguir colocar aí o teu HD. Então ele prende com base nessas travinhas que tem aqui, né? E o SSD, como ele é pequeno, de 2,5 polegadas, vem essa proteção, esse adaptador aqui, para que eu consiga colocar ele corretamente nessa base do HD, né? Então eu vou prender aqui. É bem simples, não precisa usar parafuso, né? Até melhor, que você consegue manusear sem usar uma ferramenta para ficar apertando o parafuso, né? Então tá encaixadinho aqui, só vir aqui e colocar. Beleza, escutei o estralo aí, significa que encaixou corretamente, certo? Então vou colocar o outro SSD. Percebam que aqui eu só consigo colocar 3 HDs e um SSD. Tem o SATA dock, mas eu retirei, eu removi, né, o SATA dock que tinha aqui para colocar mais 2 HDs, né? Eu não utilizo, então eu quero espaço porque eu vou adicionar futuramente outro fan aqui para ele puxar o ar de fora e jogar para dentro, e assim ele refrigera a parte interna do gabinete. Então o que eu vou fazer? Dois SSDs vão ficar aqui e um eu vou deixar escondido aqui atrás da capa protetora, né? Assim eu consigo então usar os 3 em RAID 0 tranquilamente. Vamos colocar aqui o segundo SSD. Beleza, colocamos aí os dispositivos de armazenamento, certo? Agora vamos ver aí como que vai conectar esses dispositivos de armazenamento. Bom galera, essa daqui é a parte da bagunça, né? A parte de trás do gabinete, onde ficam todos os fios que vocês não veem na parte da frente, né? Vêm alguns cabos. E um bom cable management, né, deixa os cabos escondidos. Sejam ele aparecendo, mas você manuseando bem os cabos, sabendo prender a ele, amarrar ele direitinho no gabinete, fica um bom cable management, né? Então aqui é a parte da bagunça, né? Tá tudo misturado aqui, né? Tudo amarrado de alguma forma para tentar esconder ao máximo aí os cabos, beleza? Então, o conector de alimentação SATA, que é esse aqui, ele vai estar alimentando ali, né? É possível colocar até 4 componentes, né? Alimentando, né? Utilizando apenas um cabo. Então eu coloco para alimentar o SSD, 2 SSDs, né? E depois mais 2 HDs. O último HD que está aqui, eu vou estar utilizando outro cabo SATA, mas como eu não quero desperdiçar ele, eu utilizo só a pontinha, né? Ele está aqui só uma pontinha também, permite conectar até 4, né, esse outro conector, mas eu ponho só a pontinha para mim não desperdiçar ele. Assim eu posso utilizar os outros 3 para alimentar o que eu colocar escondido ali debaixo da tampa, que protege a fonte, né? No caso que esconde ali os componentes, certo? Então aqui já coloquei aí o alimentador, né, o cabo de alimentação nos 3 HDs e nos 2 SSDs. Depois eu coloco no outro SSD que vai ficar ali na frente escondido, certo? Agora é o cabo de dados, um cabo SATA, né? Se você fizer uma organização bem feita, né, você consegue deixar esses cabos aqui em uma certa distância, que assim você consegue saber, né, de qual é qual ali. Ah, esse cabo aqui é do SSD, outro é do outro SSD, do HD de 2 TB, de 3. Então você pode numerar, né, colocar um papelzinho
grudada aqui, numerar todos os cabos para você saber em qual porta eles estão conectados, certo? Isso pode servir aí para quem mexe muito com o computador, né? Vai trocar ali, eu sei qual que é, então ajuda bastante. Eu particularmente não uso, né? Eu já faço na hora de encaixar na placa-mãe, eu já vejo por onde que esse fio vai passar e já deixo ele encaixadinho direitinho ali, beleza? Então eu preciso aqui, no caso, encaixar dois SSDs na porta de 6 gigabits, né? E o restante na porta de 3 gigabits. É claro que o HD de 3 TB ele vai ter que ser colocado no de 3, no SATA 3, porque senão ele não vai reconhecer, né? O computador, o Windows, não reconhece os 3 TB, né? Se colocar no SATA 2 ele vai reconhecer apenas 2 TB, beleza? Então vou colocar aqui o cabo. Esses dois que eu estou segurando aqui são os cabos que estão conectados na porta SATA 2, então eu vou conectar os dois HDs de 2 TB, cada um na SATA 2, e colocar aqui de uma forma que esse fio ele não fique, né, muito expandido, atrapalhando na hora de fechar a tampa. Bom, galera, depois de alguns minutinhos, finalmente consegui conectar direitinho ali cada HD, cada SSD na sua respectiva porta SATA correta, certo? Bom, o fan, né, frontal, eu vou conectar diretamente na placa-mãe, que é aquela conexão de 3 pinos que a placa-mãe possui para controlar aí também o fan, né? Bom, e agora, né, o outro SSD, que é o terceiro, vai ficar aqui na frente escondido. Eu vou deixar ele direitinho aqui. Bom, então o SSD vai ficar escondido ali, vocês não vão ver, né, porque a capa vai estar protegendo ali, então ele não vai aparecer, certo? Bom, como eu não utilizo o painel frontal de áudio e as portas USB desse gabinete eu já perdi, né, porque elas quebraram, então eu não conecto, né, nem o HD áudio e nem o USB frontal, né? E também o 3.0 também é diferente a conexão, então eu não utilizo. Então assim poupa, né, a utilização de cabos dentro do gabinete. Você pode começar colocando o cabo 12 volts, né? Como vocês percebem que o H100 ele está cobrindo ali a parte do ATX 12 volts, então eu coloquei o ATX 12 volts primeiro para depois colocar o H100. Né? Se você tem um gabinete que vai ficar mais ou menos assim, coloque o 12 volts primeiro, porque se você deixar conectar o seu cooler, né, o water cooler, primeiro, depois você vai ter problema para encaixar o 12 volts. Então, o que você faz inicialmente? Encaixa primeiro os cabos, depois você coloca o cooler, o water cooler e etc, certo? Bom, vou encaixar agora, né, o 24 pinos. Tem uma posição correta também, ele só vai encaixar dessa forma, não vai encaixar de outra forma. E agora sobrou aí os cabos para as placas de vídeo, né? Então, vamos então colocar as placas de vídeo. Eu sempre seguro, né, a placa de vídeo dessa forma. Tem um backplate, então posso encostar aqui normalmente, né, mas eu prefiro encostar aqui, né, já é costume dessa forma. Estou encostando apenas ali na parte de plástico da placa de vídeo e não na parte metálica ou na parte do PCB, né, que é o chip ali que comporta todos os componentes da placa de vídeo. Né, então, dessa forma, né, vou encaixando aqui e pressiono só um pouquinho. Né? Tem algumas placas que dá para escutar o estralo dessa parte aqui, ó, que é como se fosse uma travinha. Então tem alguns que dá para escutar a travinha, então você consegue ver se foi bem encaixado, certo? Então vamos colocar outra. Bom, galera, depois de ter instalado aí as placas de vídeo, não pode esquecer, né, claro, da ponte SLI. Essa ponte aqui, ela permite conectar aí até 3 placas de vídeo, né, ou seja, Three-Way SLI. E também, caso você não vá utilizar 3, 2 serve também. Eu vou utilizar esse tipo de ponte porque ela vai deixar as placas bem fixas, né, bem direitinho, né, já que ela ocupa os dois lados do conector SLI, então as placas vão ficar bem fixas. Por isso que eu prefiro utilizar, né, esse tipo de ponte SLI que vem aí na placa-mãe da ASUS. Então aqui ficou bem encaixado, né? Tá bem fixo, né? Prendi com 2 parafusos de dedo ali mesmo, dá pra você
rosquear com o próprio dedo sem precisar usar nenhuma chave Phillips ou de fenda, beleza? Agora vamos colocar aí a memória RAM. Bom, a memória RAM, né, não tem muito segredo para colocar, é só prestar atenção mesmo, né? Percebam que aqui, né, tem um furinho no meio da pinagem, né? Então esse lado é menor e esse lado é maior. No slot vai ser a mesma coisa, vai ter um lado maior e um lado menor. Então basta você colocar na posição correta, né? E pressionando só um pouquinho, você talvez escute um pequeno estralo, né, que é da travinha, né, fixando na memória para deixar ela bem fixa, para que ela não se solte, certo? Então vamos colocar aí em todos os slots então as memórias. Repare que essa memória ela possui dissipador, né? Então você pode encostar com sua mão sem problema nenhum. As que não tiver dissipador, nunca encoste dessa forma, né? Encoste sempre assim, né? Encostando nas laterais. Dessa forma você não vai danificar o chip da memória. Bom, galera, então está instalada aí a memória RAM, certo? Basicamente foi finalizada aí a montagem do computador. Todos os HDs e SSDs estão conectados e alimentados, né? Conector de energia. As duas placas de vídeo, né, já estão com seus conectores de alimentação 6 e 8 pinos. Tem aqui a ponte SLI para que o Windows reconheça o SLI, o driver de vídeo da NVIDIA reconheça o SLI. Né? Os 4 módulos de memória para ficar em Quad Channel já estão instalados também, certo? O H100 já está ali encaixadinho junto com o processador, né? Os fãs estão sendo controlados pela bomba. A bomba, né, do H100 está diretamente na placa-mãe, né, naquele conector de 4 pinos PWM chamado CPU fan. Né? Eu recomendo colocar a bomba no CPU fan, né, e na BIOS lá você desabilita para que não seja controlada a velocidade daquele conector CPU fan, beleza? Então galera, basicamente é isso. Agora vamos colocar a tampa e acaba aí a instalação do meu novo computador. Bom, galera, a parte final, né, a parte quando você termina de montar, para colocar a tampa, né, traseira, uma dica, né, coloca o gabinete dessa forma de cabeça para baixo, né, certifique-se antes que todos os componentes estão com seus parafusos, né, está tudo bem preso para que os componentes não caiam quando você virar de cabeça para baixo, certo? Então você deitou o gabinete, seja no chão ou na mesa, que eu estou utilizando o chão, né, aí é só colocar a tampa, né, perceba que aqui tem um conector de periférico, de alimentação de periférico, né, o Molex, etc. Então eu deixo ele de uma forma que ele fique em reto e não fique na vertical, para que não atrapalhe na hora de colocar a tampa. Mesmo que a tampa tenha uma ondulação, mas dependendo do tamanho do conector, ele vai atrapalhar e muito na hora de você montar. Você pode utilizar as abraçadeiras e o enforca-gato, né, para organizar bem a parte de trás, certo? Para que na hora de fechar a tampa você não tenha muita dificuldade. Beleza? Então, para que você não precise fazer muito esforço, deita, né, o gabinete no chão, coloca a tampa, dessa forma você consegue estar encostando em todas as extremidades da tampa traseira, aqui ó, sem nenhuma dificuldade, né, conseguir tampar aqui certinho. Agora é só colocar os parafusos, né, seja aquele rosqueado com a mão, né, ou o sextavado também serve para fechar a tampa traseira. Vou usar o que rosqueia com a mão. Welcome to Lindbergh. Welcome to Lindbergh.
Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.